Capítulo 17. Jesus disse a seus discípulos: É inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestem atenção. Se o seu irmão peca contra você, chame a atenção dele. Se ele se arrepender, perdoe. Se ele pecar contra você 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a você dizendo: Estou arrependido, você deve perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: Aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: Se vocês tivessem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a esta amoreira: Arranque-se daí e plante-se no mar, e ela obedeceria a vocês. Se alguém de vocês tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: Venha depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: Prepare-me o jantar, cinja-se e sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois disso você vai comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque este fez o que lhe havia mandado? Assim também vocês. Quando tiverem cumprido tudo o que lhes mandarem fazer, digam: Somos empregados inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Caminhando para Jerusalém, aconteceu que Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos foram ao encontro dele. Pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Vão apresentar-se aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Ao perceber que estava curado, um deles voltou atrás dando glória a Deus em alta voz. Jogou-se no chão, aos pés de Jesus, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse a ele: Levante-se e vá, sua fé o salvou. Os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: O reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer: Está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Jesus disse aos discípulos: Chegarão dias em que vocês desejarão ver um só dia do Filho do Homem e não poderão ver. Dirão a vocês: Ele está ali ou Ele está aqui. Não saiam para procurá-lo, pois como o relâmpago brilha de um lado a outro do céu, assim também será o Filho do Homem. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, se casavam e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez com que todos morressem. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu, e fez com que todos morressem. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em casa, e quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu digo a vocês: nessa noite 2 estarão numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada e a outra deixada. 2 homens estarão no campo. Um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: Onde estiver o corpo, aí se reunirão os urubus. Capítulo 17. Jesus disse a seus discípulos: É inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestem atenção. Se o seu irmão peca contra você, chame a atenção dele. Se ele se arrepender, perdoe.
Se ele pecar contra você 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a você dizendo: estou arrependido, você deve perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vocês tivessem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a esta amoreira: arranque-se daí e plante-se no mar, e ela obedeceria a vocês. Se alguém de vocês tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: venha depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepare-me o jantar, cinja-se e sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois disso você vai comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque este fez o que lhe havia mandado? Assim também vocês. Quando tiverem cumprido tudo o que lhes mandarem fazer, digam: somos empregados inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Caminhando para Jerusalém, aconteceu que Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos foram ao encontro dele. Pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão apresentar-se aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Ao perceber que estava curado, um deles voltou atrás dando glória a Deus em alta voz. Jogou-se no chão, aos pés de Jesus, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse a ele: levante-se e vá, sua fé o salvou. Os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer: está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Jesus disse aos discípulos: chegarão dias em que vocês desejarão ver um só dia do Filho do Homem e não poderão ver. Dirão a vocês: ele está ali ou ele está aqui. Não saiam para procurá-lo, pois como o relâmpago brilha de um lado a outro do céu, assim também será o Filho do Homem. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, se casavam e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez com que todos morressem. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu, e fez com que todos morressem. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em casa, e quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu digo a vocês: nessa noite 2 estarão numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada e a outra deixada. 2 homens estarão no campo. Um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o corpo, aí se reunirão os urubus. Capítulo 19. Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia aí um homem chamado Zaqueu. Era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu desejava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, pois ele era muito baixo. Então correu na frente e subiu numa figueira para ver, pois Jesus devia passar por aí. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: desça depressa, Zaqueu, porque hoje preciso ficar em sua casa. Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Vendo isso, todos começaram a criticar, dizendo: ele foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: a metade dos meus bens, Senhor, eu dou aos pobres, e se roubei alguém,
vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. De fato, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Tendo eles ouvido isso, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: Um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata para cada um e disse: Negociem até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: Não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto haviam lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: Muito bem, empregado bom. Como você foi fiel em coisas pequenas, receba o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: Receba também você o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Tomas o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: Empregado mau, eu julgo você pela sua própria boca. Você sabia que eu sou um homem severo, que tomo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que você não depositou meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: Tirem dele as 100 moedas e deem para aquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: Eu digo a vocês, a todo aquele que já possui, será dado mais ainda. Mas daquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam aqui e matem na minha frente. Depois de dizer essas coisas, Jesus partiu na frente deles, subindo para Jerusalém. Quando Jesus se aproximou de Betfagé e de Betânia, perto do chamado Monte das Oliveiras, enviou 2 discípulos, dizendo: Vão até o povoado em frente. Quando vocês entrarem aí, vão encontrar amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrem o animal e o tragam. Se alguém lhes perguntar: Por que vocês o estão desamarrando? Vocês responderão: Porque o Senhor precisa dele. Os discípulos foram e encontraram as coisas como Jesus havia dito. Quando eles estavam desamarrando o jumentinho, os donos perguntaram: Por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Os discípulos responderam: Porque o Senhor precisa dele. Então levaram o jumentinho a Jesus, colocaram os próprios mantos sobre o jumentinho e fizeram Jesus montar. Enquanto caminhavam, as pessoas estendiam os próprios mantos pelo caminho. Quando Jesus estava junto à descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos começaram alegres a louvar a Deus em voz alta por todos os milagres que tinham visto. E diziam: Bendito seja aquele que vem como Rei, em nome do Senhor. Paz no céu e glória no mais alto do céu. No meio da multidão, alguns fariseus disseram a Jesus: Mestre, manda que teus discípulos se calem. Jesus respondeu: Eu digo a vocês, se eles se calarem, as pedras gritarão. Jesus se aproximou e, quando viu a cidade, começou a chorar. E disse: Se também você compreendesse hoje o caminho da paz. Agora, porém, isso está escondido aos seus olhos. Vão chegar dias em que os inimigos farão trincheiras contra você, a cercarão e apertarão de todos os lados. Eles esmagarão você e seus filhos, e não deixarão em você pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para visitá-la. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que aí vendiam, e disse: Está nas Escrituras, minha casa será casa de oração. No entanto, vocês fizeram dela uma toca de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os chefes dos sacerdotes, os doutores da lei e os notáveis do povo procuravam jeito de matá-lo, mas não sabiam o que fazer,
porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Capítulo 20. Num desses dias, Jesus estava no templo, ensinando o povo e anunciando a boa notícia. Então os chefes dos sacerdotes, os doutores da lei e os anciãos apareceram e disseram: Dize-nos com que autoridade fazes tais coisas. Quem foi que te deu essa autoridade? Jesus respondeu: Eu também vou fazer uma pergunta para vocês. Digam, o batismo de João vinha do céu ou dos homens? Mas eles comentaram entre si: Se respondemos que vinha do céu, ele vai dizer: Por que vocês não acreditaram em João? Se dizemos que vinha dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque está convencido de que João era um profeta. Então, eles responderam que não sabiam de onde vinha. E Jesus disse: Pois eu também não vou dizer a vocês com que autoridade faço essas coisas. Então Jesus começou a contar ao povo esta parábola. Um homem plantou uma vinha, arrendou-a para alguns agricultores e partiu para uma longa viagem ao estrangeiro. Na época da colheita, mandou um empregado aos agricultores para que lhe dessem uma parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores bateram nele e o mandaram de volta sem nada. O dono mandou outro empregado. Os agricultores bateram nele também, o insultaram e o mandaram de volta sem nada. O dono mandou ainda um terceiro empregado. Os agricultores também o feriram e o jogaram para fora. Então o dono da vinha disse: O que farei? Vou mandar o meu filho querido. Talvez eles o respeitem. Mas, ao vê-lo, os agricultores comentaram entre si: Esse é o herdeiro. Vamos matá-lo para ficarmos com a herança. Então eles jogaram o filho fora da vinha e o mataram. Pois bem, o que é que o dono da vinha fará com esses agricultores? Ele virá, destruirá esses agricultores e entregará a vinha a outros. Ouvindo isso, eles disseram: Que isso não aconteça. Jesus olhou atentamente para eles e disse: Que significa então esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Todo homem que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará esmagado. Então, nesse momento, os doutores da lei e os chefes dos sacerdotes procuraram prender Jesus. Eles tinham entendido muito bem que Jesus havia contado essa parábola contra eles, mas ficaram com medo da multidão. Os doutores da lei e os chefes dos sacerdotes ficaram à espreita. Mandaram espiões, fingindo que eram justos, a fim de surpreender Jesus em alguma palavra. Desse modo, eles poderiam entregá-lo ao poder e autoridade do governador. Os espiões perguntaram a Jesus: Mestre, sabemos que falas e ensinas com retidão. Não levas em conta as aparências, mas ensinas de verdade o caminho de Deus. É lícito ou não é pagar o tributo a César? Jesus, porém, percebeu a astúcia deles e disse: Mostrem-me a moeda, de quem é a figura e a inscrição que está nessa moeda. Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Pois devolvam a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles não puderam surpreender Jesus em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com a resposta de Jesus, ficaram em silêncio. Os saduceus afirmam que não existe ressurreição. Alguns deles se aproximaram de Jesus e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés escreveu para nós: Se alguém morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de que possam ter filhos em nome do irmão que morreu. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem ter filhos. Também o segundo e o terceiro casaram-se com a viúva, e assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. E agora, na ressurreição, de quem a mulher vai ser esposa? Todos os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: Nesta vida, os homens e as mulheres se casam, mas os que Deus julgar dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, não se casarão mais, porque não podem mais morrer, pois serão como os anjos. E serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. E que os mortos ressuscitam, já Moisés indica na passagem da sarça, quando chama o Senhor de o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó.
Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Foi uma boa resposta, mestre. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa nenhuma a Jesus. Então Jesus disse a eles: Como podem dizer que o Messias é filho de Davi? Pois o próprio Davi diz no livro dos Salmos: O Senhor disse ao meu Senhor: Sente-se à minha direita, até que eu ponha seus inimigos como lugar onde você apoia os pés. Portanto, Davi o chamou de Senhor. Como pode então o Messias ser filho dele? Todos estavam escutando Jesus, e ele disse aos discípulos: Tenham cuidado com os doutores da lei. Eles fazem questão de andar com roupas compridas e gostam de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam dos primeiros lugares nas sinagogas e dos postos de honra nos banquetes. No entanto, exploram as viúvas e roubam suas casas. E para disfarçar, fazem longas orações. Por isso eles vão receber condenação mais severa.